meus queridos, boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem. Seguimos para mais uma aula através da plataforma, né? Tem sido um desafio, né? Mas a gente vai seguindo, né? Bom, para esse bimestre, o que seria para esse primeiro bimestre, nós vimos até agora Iluminismo, Revolução Francesa e Era Napoleônica. E aí, para a gente poder dar prosseguimento, a gente vai ver o Congresso de Viena e Santa Aliança. Né? Bom, o que foi então esse Congresso de Viena? Congresso nada mais é que uma reunião, no caso, uma reunião em Viena. Hoje Viena fica na Áustria. Tá? Bom, então as nações que haviam vencido Napoleão, Prússia, Áustria, Rússia, elas resolveram se reunir na cidade de Viena por volta de 1814, 1815. O Napoleão ainda estava seguindo para o primeiro exílio dele. Lembrando, em 1814 ele vai para a ilha de Elba, volta, governa por 100 dias e novamente ele é exilado na ilha de Santa Helena. E lá ele fica até a sua morte. Então, durante esse processo, essas nações, né, acabam se reunindo em Viena para discutir. Né? Elas querem se reafirmar. São nações que até então possuem monarquias absolutistas e a ideia era um processo de restauração. Tá? Era restaurar essas nações que haviam tido uma queda, principalmente por conta do governo do Napoleão, e a ideia era restaurar. A ideia era restaurar, inclusive, a partir de 1789, né? Tudo que existia até 1789, daquela mesma forma. Para isso eles vão usar o princípio de legitimidade. O que significa isso? O governante que seria o herdeiro, o legítimo herdeiro a estar naquele trono, a governar aquele país, aquele reino. Tá? Então, a ideia era redesenhar novamente o mapa político europeu. Porque com a entrada do Napoleão, durante o seu governo, ele havia retirado alguns governantes, colocado outros em seu lugar, pessoas essas que eram da família, pessoas essas que eram aliadas. Né? Nações haviam aumentado a sua fronteira e nações haviam perdido território. Tá? E aí a ideia é organizar novamente. Tá? Organizar novamente. Principalmente no caso da França. Por quê? Como que ficaria a França agora? Não tem monarca, não tem ninguém governando. Quem vai governar? E quem é que pode governar? Né? Então essas nações elas vão se reunir com esse intuito. E caso alguma nação, alguém venha, porventura, como eu posso falar, queixar-se, eles também pensaram numa força militar, tá? Chamada Santa Aliança. Essa Santa Aliança é uma ideia, inclusive, do imperador russo na época, né? E aí era uma força realmente militar, pegar, tipo, um pouquinho de cada... Desculpa. Pegar um pouquinho de cada soldado, de cada nação que está participando, né? E aí deixar eles bem preparados. Caso alguma nação não fizesse que lhes era imposto, a Santa Aliança ela era acionada. Tá? Como se fosse realmente uma patrulha. Tá? Fosse realmente uma patrulha. Ok? E aí foi se discutir. Tá? Foi se discutir a respeito de quem podia, quem não podia, como é que ficaria e tudo mais. As
principais decisões. No caso da Inglaterra, a gente vai chamar até de Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha ela recebeu uma boa compensação. Lembrando, a Inglaterra e a França, elas eram as principais nações naquele momento. E elas vão ficar ainda até a Primeira Guerra Mundial. Elas nações que disputavam o mercado dos consumidores. Nações que vão determinar normas e regras, costumes, né? Moda, tudo que vocês possam imaginar. E elas vão disputar mesmo ali, em vários momentos, o mercado dos consumidores. Sendo que a Inglaterra, desde aí do meados do século XVI e tudo mais, ela vem despontando mais do que a própria França. Mais do que a própria França. E aí ela, ali já na Revolução Francesa, ela já havia feito a sua Revolução Industrial. Então é uma nação que já tem fábricas, indústrias, está se modernizando e está vendendo esses produtos para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Tá? E aí, ela vai ficar com uma boa compensação, vai pegar vários territórios que eram pertencentes à França e vai organizar, né, como as Ilhas Maurício, Togo, Santa Lúcia. Tá? E aí, vai impulsionar mais o seu próprio mercado, porque essas regiões vão acabar sendo local de matéria-prima para os seus produtos manufaturados. Okay? No caso da França, né, vai restaurar a dinastia Bourbon, com esse princípio de legitimidade, eles vão fazer um estudo grande lá da árvore genealógica, porque alguns monarcas já haviam falecido há algum tempo, familiares do monarca também já haviam falecido, mortos, né, há algum tempo. E aí, quem seria esse possível herdeiro? Tá? Alguns dizem que, no caso específico da França, descobriu-se o irmão do Luís XVI. Outros dizem que é o tio do Luís XVI, chamado Luís XVIII. Lembrando que o filho do Luís XVI, ele vai morrer na masmorra. Ele morreu novinho, era uma criança que ficou preso na masmorra, praticamente esquecido. Já era uma criança já um pouco adoentada e com o local insalubre que ficou, né, ele acabou falecendo. O que seria, então, o possível Luís XVII. Esse Luís XVIII, perdão, ele vem a ser um irmão, um tio, não se sabe lá muito bem. Ele vai governar poucos anos essa França. Tá? Essa França também, ela vai receber de volta a Guiana. A Guiana, que faz fronteira aqui com o Brasil, ela não é nenhum país, né? Ela é um estado que ainda pertence à França, é a Guiana Francesa. Tá? Vai receber Martinica e outras ilhas mais. Vai se rearranjando aí essa França. A Áustria, a gente pode dizer assim, hoje a Áustria é muito pequenininha, mas no passado ela era bem maior e ela vai ficar maior ainda por conta que ela vai administrar política e economicamente as regiões onde hoje está a Alemanha e a Itália. A Alemanha e a Itália, elas não existiam como nação nesse momento. A gente está por volta de 1815, indo para 1820, né? Ela não existia nesse momento, nenhuma e nem outra. São vários reinos que convivem entre si, têm tradições, costumes semelhantes, né? Mas que não é um país. A Itália era uma confluência de mais ou menos uns 9 reinos. O principal era Piemonte. E no caso da Alemanha, era chamado de Sacro Império Romano Germânico. É uma confluência lá de uns 39 reinos. Tá? O principal era o reino da Prússia. Né? E aí, esse nome, inclusive, advém, Sacro Império Romano Germânico, advém ainda do Império Romano que dominava aquela região. Então, que seriam essas duas nações, elas vão ficar meio que ainda presas sobre o jugo da Áustria. E essa libertação, ela só vai vir
em fins do século XIX. Tá? Então vai demorar um pouquinho. O que mais? Aí a gente tem, fala ali dos estados alemães, e a Prússia até coloquei de maneira um pouco mais separada, mas é isso aí que eu havia falado. Tá? A Rússia ela vai ser bem maior do que é hoje. Tá? Então ela vai vir chegar pertinho ali da Finlândia. A Polônia, que havia na época, ela vai ser bem menor, porque uma parte vai ficar para a Alemanha, porque seria a Alemanha, o que é a Alemanha hoje, outra parte vai ficar uma boa parcela vai ficar com a Rússia. Tá? Uma boa parcela vai ficar com a Rússia, então ela vai ficar muito pequenininha. Muito pequenininha. Tá? Isso tudo por conta desse rearranjo aí durante o período do, do Congresso de Viena. Tá? Do Congresso de Viena. Tá? A Itália, assim como a Alemanha, vai ficar sob julgo, né? Que era a Itália, vai ficar sob julgo aí da Áustria. A Áustria vai ser uma nação extremamente poderosa. Ela vai sair desse rearranjo aí extremamente grande, tá? Extremamente grande. Só vai perder esse poder todo, digamos assim, mas um poder mais político, com as proximidades da Primeira Guerra Mundial. Bom, no caso aí de Portugal, você tem uma restauração da dinastia Bragança, tá? E na Espanha também, lá a dinastia Orleans. Tá? O pessoal tá aí retornando a governar, e tanto uma nação quanto outra que mais sentirá a questão do fim do governo de Napoleão. Por quê? No caso de Portugal, como Napoleão não mais exerce nenhum medo, né? O Dom João VI, que havia levado o Brasil ao cargo de Reino Unido, de Portugal e Algarve, o Brasil, digamos assim, não era mais uma colônia, sim, era algo que fazia parte, né, de Portugal. Logo depois ele vai ter que voltar a Portugal, para governar e assumir esse trono. Até porque você vai ter problemas internos que vai fazer com que a saída de Dom João VI seja ainda mais apressada do Brasil. No caso da Espanha, você tem aí um enorme conflito entre o José Bonaparte, tá? e o Fernando VII, que era o herdeiro legítimo, foi retirado, governou José Bonaparte, que foi retirado, voltou Fernando VII, então você tem brigas internas, e essas brigas elas vão acabar culminando em todo um processo na América de independência. Quer dizer, vai mexer e muito, e muito. Será que Napoleão sabia de tudo que ele estava fazendo, né? Pergunta curiosa, bastante curiosa, tá? Você tem um grande crescimento da burguesia, por conta que a Inglaterra havia feito a sua Revolução Industrial, estava já em mais um processo, né, de Revolução Industrial, e as outras nações que vão se seguir da Inglaterra. Então a classe social que começa a ascender com bastante força, é a burguesia. Tá? E aí, com uma possível restauração de uma monarquia absolutista, a burguesia ela vai perder muita coisa, né? Muita coisa. Você ainda tem as ideias liberais, né? Porque você vai restaurar algo lá no passado. Você está 1814, iniciando esse processo, 1814. Mas lá em 1789 foi que tudo deixou de existir. E aí muita coisa passou, né? Essas ideias liberais elas vão permear muito, muito, muito. E aí esse rearranjo que foi proposto no Congresso de Viena, ele vai ficar bastante prejudicado. Isso com certeza não vai acontecer, não do jeito que se esperava. Definitivamente não do jeito que se esperava. Tá?
havia-se uma grande força com a Inglaterra. Mas o que acontece? Começou-se a questionar um possível retorno dos Estados Unidos da América a voltar a ser colônia. Isso a Inglaterra não gostou muito, né? Não compartilhou dessa ideia. Por quê? Porque para ela não era mais tão importante, né? O retorno dos Estados Unidos da América a ser a sua colônia. Entendeu? Pelo contrário, seria melhor parceiro comercial. A gente está falando agora de uma Inglaterra industrializada. Então, para ela seria legal que você tivesse o fim da escravidão, porque seriam mais pessoas a comprar os seus produtos e que mais nações se tornassem independentes. Então, para dizer a verdade, a ideia do Congresso de Viena começou a pesar muito para a Inglaterra. E a decisão final, derradeira, foi quando o Congresso de Viena resolveu atuar sobre os Estados Unidos. Lá os Estados Unidos resolveu reagir. Reagir através de uma doutrina. A gente chama de doutrina Monroe, porque um congressista chamado Monroe, que, digamos assim, começou com essa ideia, né, de que a América é para os americanos. E que consiste a doutrina Monroe? De que a América é para os americanos. E essa ideologia acabou pegando, de tal forma que os norte-americanos resolveram reagir ao Congresso de Viena. Por quê? Foi enviado o exército da Santa Aliança para combater os norte-americanos e restaurar o que seria essa monarquia. E aí a Inglaterra saiu do Congresso de Viena, você tem a disseminação da doutrina Monroe, tá? Que fortaleceu ainda mais essa questão da independência, dos processos de independência. Tá? E a Inglaterra, que antes era aliada, ela passa a ser uma nação que vai combater a tudo isso. A tudo isso. Tanto que você tem revoluções em 1820, 1830 e 1848. Todas elas por conta desse rearranjo aí lá da época do Congresso de Viena. Ou seja, e não deu certo, tá? Não deu certo essa ideia de restauração. Afinal de contas, já havia se passado muito tempo, né? Desde lá da Revolução Francesa, sem contar com as ideologias que surgiram, o patriotismo, a questão dos processos de dependência, as nações fazendo a sua industrialização. Você tem a Inglaterra, depois você tem a França, e as nações na América também se tornando nações agora de maneira incipiente, mas industrializadas. Então a ideia de um retorno não era legal. E principalmente a questão da mão de obra. A mão de obra escrava ela vai ser cada vez mais combatida. Tá? Porque escravo não ganha dinheiro. Se não ganha dinheiro, não compra. Se não compra o meu produto, eu vou falir. O que eu faço? Eu faço com que não tenha mais escravidão. Ele vai ter que trabalhar, ele vai receber pelo seu salário, ele vai gastar. Gastando, ele vai comprar meu produto manufaturado. Então a Inglaterra ela vai iniciar todo um processo de combate à questão da escravidão. Então você começa lá em 1815 com o combate ao tráfico de escravos no Oceano Atlântico, né? Começa a ser geridas as leis, a Inglaterra que ainda tinha colônias, as suas colônias começam a ter, não tem mais escravos, e aí é uma ideia que vai disseminando. É claro que para chegar aqui no Brasil vai demorar um tempinho, né? É um processo lento, bem gradativo, né? Mas a ideia é essa, tá? Então, espero que vocês tenham entendido o Congresso de Viena, o que foi o Congresso de Viena, e a Santa Aliança. O Congresso de Viena, repetindo, foi uma reunião de nações absolutistas: Rússia, Prússia, Áustria
e também vai participar a Inglaterra. A gente não pode deixar de mencionar. Essas nações, tirando a Inglaterra, elas vão decidir restaurar as fronteiras, a política e a economia que era vigente em 1789. Tá? E vão usar para isso o princípio de legitimidade, para restaurar o trono, né? Restaurar essas monarquias absolutistas. E para que houvesse uma mão militar, foi criada a Santa Aliança. Então você vai ter nações que foram ali restauradas, inclusive a própria França, tá? Saiu Napoleão, alguém passa a ter que governar. Mas depois você tem toda uma problemática de se manter isso e de se continuar fazendo, porque você tem a difusão das ideias liberais, você tem a saída da Inglaterra, a disseminação da doutrina Monroe, o fortalecimento da burguesia. Então, tudo isso passa a ser um grande entrave, um grande obstáculo e consequência de todo esse processo. Tá? Então, gente, galera, é isso que eu queria explicar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham captado a mensagem de alguma forma, né? Qualquer dúvida, me procura por e-mail, tá, gente? E na próxima aula, aí a gente vai fazer exercícios sobre esse assunto, ok? Muito obrigado por tudo, tá? Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e se cuidem. Só para lembrar, juízo, viu?